O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, comigo, Tati Bernardi, com o Christian Dunker, professor, psicanalista, escritor, gente boa demais, essa pessoa fantástica. Você manda o seu e-mail para dotranstorno@gmail.com com a sua loucurinha, a sua neurose, a sua mania, que a gente vai ler aqui, fazendo sempre o disclaimer de que o Christian não está... Vai lá, Christian. Não estamos aqui analisando essa pessoa, mas tomando um texto. Isso. No fundo, um texto, uma carta, que podia ser um livro, podia ser um personagem literário, né, que escreve, um personagem de Boba da Corte, por exemplo. Um roteiro. E que a gente está usando para especular, principalmente, né, a maneira de como a gente pensa e aborda certos temas clinicamente e como a gente não deve fazê-lo. É uma tentativa de fazer um serviço meio público, né? Não só um aconselhamento para essa pessoa, o que ela pode fazer com esse sofrimento que ela experimenta. Vamos lá, então vamos para o e-mail do Gu. Queridos Tati e Christian, tenho muitas questões para resolver quanto ao meu desejo, que eu carinhosamente chamo de desejo cindido. Para começar, vou dizer que tenho 36 anos, sou gay e moderadamente satisfeito com minha vida profissional de advogado autônomo. Se tem relação com o meu desejo, eu não sei. Fiz análise com uma terapeuta junguiana por 2 anos, mas parei. Basicamente, eu me atraio afetiva e psicologicamente por homens que se identificam como passivos. Mas minha atenção e meu prazer sexual se dão com homens ativos. Há um plus nesse desejo. Que eu só gosto de ser ativo com homens bissexuais... Peraí que eu preciso fazer a conta matemática agora. Que eu só gosto de ser ativo com homens bissexuais e ou enrustidos. Com uma postura viril de macho mesmo. Então, tem um plus aí que ele gosta de ser ativo com homens bissexuais ou enrustidos... mas ele prefere homens que são ativos e ele ser o passivo. Ou seja, geralmente eu me conecto rapidamente e gero identificação com caras passivos, mas só tenho desejo sexual em ativos e só consigo ser ativo com caras que performam uma masculinidade idealizada. Isso faz com que haja um número enorme de relações simultâneas acontecendo, inclusive eu invisto e perco muita energia nesse balé de lugares e acontecimentos. Escreve muito bem, Hugo. Uhum. Sempre marco dates com homens passivos, mesmo sabendo que não vamos desenvolver nada. Mas a troca é muito rica e eu sinto que consigo ser eu mesmo e ser visto enquanto totalidade e aceitar o outro enquanto um ser subjetivo naquele momento. Depois que vou embora, tenho que dizer a verdade, que na verdade eu estava tentando uma posição nova, literalmente, mas não consigo bancá-la e peço desculpas pela perda de tempo. Mas agradeço pela companhia e pela disponibilidade. Um cuzão pseudo-educado. E bastante autocrítico. Adoro esse tipo de texto. O sexo, porém, já foi mais gostoso. Hoje eu sinto que ele é pura performance. Eu atuo dentro de um lugar seguro, em que já consigo dançar vendado, sem qualquer limitação ou risco de queda. Tenho uma dúzia de contatos semifixos, que vão se alterando e se substituindo com o tempo. Contatinho, né? Mas que me visitam com muita frequência. Em média, numa semana de 7 dias, eu transo 5, com 5 corpos e histórias diferentes, que se sobrepõem e evoluem lentamente, apesar de eu sentir que essa evolução vai seguindo um padrão de intimidade que atinge seu ápice logo antes de simplesmente se esvair silenciosamente. Ou seja, quanto mais fico íntimo, mais próximo estou do fim. Caramba, Gu, você escreve bem demais e tem muita noção do que acontece, né? Uhum. O outro desejo de comer machos enrustidos acontece com bem menos frequência. É tipo a cereja do bolo. Porque como eu idealizo corpos absurdos, por mais que o Instagram tente nos dizer que eles são comuns e acessíveis, sabemos que são difíceis de encontrar. O ponto aqui está todo concentrado na insustentabilidade da coisa. Cada vez mais eu desejo a troca com os passivos, mas não consigo transar com eles. O sexo com os ativos já não tem mais produzido efeito. Não me completa. E o desejo de comer machões talvez seja só um detalhe, que eu não morro
por não conseguir. Eu acho que estou num momento de clivagem. Preciso escolher ou não um caminho para seguir, ou só preciso parar de performar e de cobrar performances? Então eu me pergunto, o que é que eu estou sustentando com tudo isso? Qual é o ganho, a função psíquica ou mesmo a zona de conforto que me impede de parar essa roda viva? Escrevo para vocês, porque sinto que nesse espaço eu não preciso ser encaixado em nenhuma cartilha de vida gay bem resolvida, nem servir de roteiro para monogamias idealizadas ou para sexualidades performativas que eu não consigo mais bancar. Mas reafirmo, estou cansado de streaming, quero VHS. Com todas as limitações conservadoras que isso implica. Agradeço imensamente. Cativante, né? Nossa, muito. Escreve bem. A inteligência atrapalha, né? Ele, se fosse mais burrinho, tava aí com, sei lá, achando a vida mais simples. Acho que tem um escritorzinho aqui dentro dele, não sei se ele explora isso. Mas eu fui lendo o texto e fui pensando como essas pessoas que têm um escritorzinho dentro de si, na real, estão sempre buscando personagens e buscando performances e personagens, e como estão sempre querendo também ser um personagem que também performa. Então isso fica confuso, né? Porque na verdade é a busca pelo interessante da vida, né? São os personagens, são as histórias. Quando ele fala, eu transo com 5 histórias... Isso aí, ele na verdade, ele é escritor, ele tá precisando ele quer quanto mais história, melhor para ele, né? Não sei, é um texto de alguém com talento literário, assim, então eu fiquei o tempo inteiro pensando como ter essa busca pela criatividade no sexo. E outra coisa que eu fiquei pensando também é que, na verdade, ele só tem muita generosidade com a neurose dele de descrever ela muito bem, porque... Isso de 2, 3 pessoas, que de vez em quando a gente, na nossa vida, tá com 2, 3 ao mesmo tempo, pra ver se dá em uma, é um clássico da juventude. Fiz muito, é que agora eu tô cansada, mas quando era mais nova, Sim. Performei muito nesse lugar de junta 2, 3 histórias pra ver se, né? Porque eu acho que tem uma coisa quando a gente... Ele tem 36, né? Não é tão jovem, mas é 10 anos mais novo que eu. Tem uma coisa quando você é mais novo... que você acha que pode ter tudo e ser tudo. E não é que você para de achar que pode ser tudo e ter tudo, você só fica mais cansada e você dá uma desistida. Mas no fundo você ainda acha que pode ser tudo e ter tudo. Mas ele tá falando de uma transformação. Isso é uma das coisas que torna o texto dele interessante, né? Ele olha, era assim, mas agora tá mudando, mas eu tô percebendo, e agora eu tô sentindo que está se aproximando um ponto de decisão, de cruzamento. Entendi, justamente, né? Pelos 36, eu acho, né? Tipo, tá na hora de eu tentar ter uma relação um pouco mais íntima e duradoura, sei lá. Ou por isso que você tá falando, a pessoa vai saindo do paralelo e indo pro serial, né? 1, 2, 3. Mas... pensando em outros casos que a gente já discutiu aqui, né, homólogos, não aparece, né, a história do cachorro do Sherlock Holmes, né, não aparece a demanda de, olha, queria alguém para dividir a vida, para ter uma vida comum, nem precisaria Qual aparecer. Qual é a história do cachorro do Sherlock Holmes mesmo? É uma história que eu conto sempre para os meus supervisionandos, né, sobre um conto, acho que é do Conan Doyle, em que um grande prêmio vai acontecer no dia seguinte e tem um cavalo que tem tudo para ganhar. E nessa noite o cavalo é sequestrado. E ninguém sabe como foi possível que aquilo acontecesse. Tem um cachorro, né? O cachorro tá lá desde sempre, tem um zelador e o cavalo sumiu e ninguém percebeu, né? E o zelador diz, talvez tenha alguma coisa na bebida, bebi demais, não sei se alguém pôs algum sonífero e tal, e isso explica porque ele não teria percebido, né? E aí chega o Sherlock Holmes e rapidamente resolve o caso dizendo, olha, a gente está acostumado a olhar para situações e olhar para as evidências e montar uma hipótese. Só que existem evidências, existem ausência de evidências. Existem evidências negativas. Por exemplo, por que o cachorro não latiu? O cachorro não latiu só pode ser porque ele conhece o sequestrador. Então o criminoso é o dono do cavalo que queria ganhar o seguro. Então todo caso, toda exceção, todo problema armado tem um cachorro que não latiu. Ou seja, algo que não está presente, mas cuja ausência levanta uma pergunta,
Muito bom. Ou seja, nesse caso, até assim, um pouco por comparação, né, nós não temos aqui a preocupação com a vida comum. Né? Ou será que o que ele está colocando, né, é um momento de decisão, é um momento em que eu vou ter que acertar as contas com a vida paralela, o ativo, o passivo e o machão? Ou será que ele está se colocando uma pergunta que é assim, para ficar com alguém eu vou ter que decidir qual é a minha. Para poder, né, namorar, para poder ter uma vida comum, eu vou ter que me fidelizar, né, a alguém e, consequentemente... Mas tem uma coisa aqui que é o quando vai ficar bom escapa, né? Tanto ele fala que quando vai ficar íntimo ele sabe que tá acabando. Então, como é que você lê isso? Eu leio... E é como funciona também, porque assim, quando o cara é passivo, ele gosta de conversar, mas não tem tesão. Para ele ser ativo, tem que ser o que é enrustido. É sempre uma impossibilidade de se relacionar, né? O que ele gosta de conversar, ele não gosta de transar. O que ele gosta de transar é um cara que não se assume, então não ficaria com ele. Mas você diria que é uma dissociação, como ele diz logo no começo. Se tá cindido. Uma cisão entre sexo e amor? Ali onde eu amo, desejo não vai bem. Ali onde eu desejo, onde eu gozo, o amor não entra. Que acontece com muita gente, né? Que acontece com muita gente, e até tem essa... O Freud dizia, isso é mais comum em homens, né? Porque nossa cultura, ela... É pra casar e pra comer. Exatamente. Ela divide, ela institui essa cisão. Pessoas para isso, pessoas para aquilo, né? Separa a mãe da puta. Ao passo que para a mulher, né? Quer dizer, o que é o personagem do Príncipe Encantado? É aquele que junta as duas, né? Então, eu desejo, ela me dá um beijo que me acorda e ao mesmo tempo é protetor e enfim, quero passar uma vida com ele. Agora, essa divisão, Tati, ela vem teoricamente de uma dupla tarefa. Uma tarefa que, para muitos, né, eu penso a história do Édipo como um conto de, assim, mamãe e papai. No fundo, o Édipo é a resolução, a tarefa de resolver dois problemas que são diferentes, mas que se cruzam. O primeiro problema é com quem você se identifica. Quem você quer ser? Você quer ser como quem? Pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com o cachorro, pode ser com a avó, mas é uma tarefa para aquele que está virando o sujeito dizer quem eu quero ser, e isso cria um sistema de ideais. Do outro lado, é um problema que diz respeito ao quê? A como que eu gozo. O que eu gosto, né? Como é que eu gosto? Qual é o meu objeto? O que tem que ter nesse objeto, nessa relação com esse objeto, para que eu possa escolhê-lo? Né? E é muito comum que seja o oposto. Então, que são duas tarefas diferentes. Né? Então, a gente estipulou que, então você, filho de um homem, vai se identificar com um homem. Não, você também é filho de uma mulher. Mas justamente a normatividade entra aí, diz, isso que é contingente, podia ser um, podia ser outro, a gente força e diz, esse é obrigatório. A mesma coisa com, olha, precisa trepar, se você escolhe ser homem, precisa trepar com mulher. Não necessariamente, né? A graça do Édipo e da sexualidade humana é que isso é uma construção. É como se você tivesse que pôr os dois pilares mais ou menos em acordo. O caso que ele conta parece alguém que foi indo com dois pilares, mas sem as vigas, né? Sem como é que um junta com o outro. Que é o momento em que ele tá, né? Ele tá dizendo, mas eu acho que eu queria alguma coisa. Eu achava que essa dificuldade de ter tesão e amor na mesma relação, e eu fico vendo muito gerações mais novas, né, que vieram depois da minha, principalmente essa que é muito nova agora, no tempo atual, que tem muita dificuldade em acessar as raivas, os ódios e fala muito mal de relações de poder. Né? Eu sou uma mulher feminista, mas eu às vezes vejo um feminismo em mulheres muito mais jovens
que é um feminismo que não pode ter, a relação não pode ter jogo de poder, não pode ter raiva. E é muito difícil você transar sem raiva, sem jogo de poder. Precisa de sujeira Pois é. psíquica pra transar, né? Não, porque nós somos feitos de sujeira, nós somos feitos de dominação, nós somos feitos com... Então, eu achava que essa dificuldade de achar tesão e amor no mesmo lugar é quando busca uma relação em que o amor é muito limpinho. Que você não pode ter raiva, que você não pode ter jogo de poder, que você não pode ser... Você é muito idealizado. Idealizado. Mas eu não acho que eu não acho que é o caso aqui, porque ele não tá dizendo... Quer dizer, o que eu sinto aqui dele é que ele ainda tá muito preso a fetiche. O que você chama de fetiche? Quando fala em fetiche, a primeira coisa é muito básico, das coisas que eu estudei no começo, assim, que era aquela coisa de pulsão parcial. Então, assim, essa coisa do homem enrustido, pra mim, quando ele fala, eu tenho tesão, eu só fico ativo pelo homem enrustido. Parece que, pra mim, parece que ele tá dizendo, eu tenho um fetiche por pé. Parece que não é uma relação que ele vai conseguir curtir a pessoa como um todo, entender que é um jogo ali. Entendi. É um fetiche. Sair do objeto parcial e ir pro objeto global. Sair do objeto, traço e ir pra pessoa. Ele tá num objeto parcial. Então, assim, tanto que ele só fala, ele sai com a pessoa pensando, é o pau que me come, é o cu que me dá. Tá muito parcial, tá muito objeto. Quem é aquela pessoa, entendeu? Ele tá muito assim, no passivo eu sinto isso, no ativo eu sinto isso, no rustido eu sinto isso. Então ele tá vendo um monte de cu e pau. Ele não tá... E as histórias que essas pessoas têm? O que elas têm pra contar pra ele? Muito interessante a tua observação, Tati. Porque se é isso, né? A gente tá especulando. Isso explica o impacto positivo do texto literário dele. Né? Por quê? Porque ele está se apresentando como um excelente professor de si mesmo. Ele está se apresentando como alguém que justamente tem essa cisão, essa divisão na forma de falar de si. De falar de si como um personagem que eu domino, que eu conheço, que eu opero perfeitamente, né? Sem que entre em divisão, que é outra coisa, não é a cisão, o fato de que ele está falando de si, mas desse personagem, mas ele não é só esse personagem. Sim. E aquelas pessoas não são só botão. Isso. Ele parece que ele tá operando divertidamente a nalda das pessoas. Ele tá na operação do divertidamente, mas de botões. Aqui, esse é cu, esse é pau, o meu é cu, o meu é pau. Não tem... Mas cansado do roteiro. Cansado Cansado de que, bom, eu já sei onde isso vai terminar. Se começa assim, vai dar ali. Por isso que quando vai criando intimidade acaba. Porque a pessoa vai se tornando uma pessoa real, né? Ele tá meio operando... Pode ser, ou seja, na medida que não vão saindo os personagens, vão entrando os atores, e às vezes os diretores, e ela diga, a brincadeira não é essa. A brincadeira é o palco, né? Sim. Se saiu do palco, talvez não seja tão legal. O que eu até entendo, porque na hora de transar, às vezes precisa do palco. Mas é que uma relação não é só o sexo, né? Exatamente. O palco vamos dizer assim, nesse sentido, a fantasia. Eu acho que ele não precisa parar de brincar. Acho que ele não precisa deixar de ter os fetiches dele, deixar de ter tesão em homem enrustido. Mas isso é pra hora do sexo, né? E o resto? Mas é que o sexo aqui conta muito, né? Transo 5 vezes por semana. Né? Imagina o trabalho, e ela situa isso, ele né? fala, é uma energia. Que é uma energia, é um gasto, né? Para você fazer as conversas andarem e aprontar, e enfim, ter uma certa segurança, né? E isso, quer dizer, uma montagem que parece assim, já deu. Né? Meio precária. Mas eu também, quando uma pessoa diz assim que mantém 3, 4, 5 histórias ao mesmo tempo, eu fico pensando o pavor que essa pessoa tem, e que de fato é uma dor muito grande, quando a gente gosta de uma pessoa só e essa pessoa falta, essa pessoa não atende, essa pessoa desaparece por 2 horas, ou essa pessoa te larga. Se você operando 4, 5 histórias, é uma proteção gigantesca para não sentir o vazio de fato estar numa relação. Ou o risco. O risco, ele não quer correr o risco. Olha, este objeto, esse objeto no sentido de que para a psicanálise os sujeitos são também objetos, né? Esse objeto que eu escolhi, ele me tira do roteiro.
E ela faz com que eu desça do palco. Eu li o texto todo dele pensando na minha vida profissional, que eu atiro para 10 empregos, porque o meu pavor é ficar sem dinheiro. Eu não sei mas aí vão te dizer, aí você não tá em direito em nenhum dos 10 empregos. Você tá sempre meia boca, né? É que nos 10 empregos eu tô fazendo a mesma coisa. Então, eu tô falando de mim nos 10 empregos. Então, eu tô neles. Mas aqui no caso dele, é isso, né? Alguma coisa ele não tá pondo pra jogo, apesar da vida dele ser um jogo. Um balé, né? Muita energia nesse balé, relações simultâneas, né? E trocas ricas. Eu achei interessante essa frase. Sempre marco dates com homens passivos. Só pra conversar. Mas que a conversa é interessante. Por que a conversa do passivo é mais interessante do que do ativo? Será que são homens mais dóceis? Não sei. Aí a gente volta na divisão, né? E quando você consegue separar, fica tudo mais fácil, né? Que põe na caixinha. Não, porque você separa. Então, olha, aqui não entrou o sexo, ufa. Aqui é só pra conversar. Então, aqui a conversa vai se desenvolver de uma forma muito mais livre, muito mais espontânea, muito menos, assim, protegida, mas também com muito menos consequência. Porque como eu tô com um personagem ali. Do outro lado, se eu me ponho como ator, eu posso me machucar. Então, é melhor, né, distribuir e criar, né, esses paralelos. Uma solução, parece assim, tô lendo bastante isso, né, como ele diz, um cuzão pseudo-educado. Um cuzão é o quê? Um covarde. Né? Um cuzão pseudo é um covarde mentiroso, no sentido é muito ator, é muito palco, né? Educado. Tenho os meus recursos e com isso eu consigo me fazer atraente. Acho que esse sujeito, ele está às voltas com uma situação muito interessante clinicamente, né? Que são aquelas pessoas que dizem: olha, o meu sintoma tá dando certo. É isso que eu ia falar, ele me parece se divertindo muito, que a vida dele não tá ruim. Eu não tô me queixando, mas ele tá dando tão certo que tá dando errado. Tem alguma coisa, eu tô tão feliz que tá estranho. Eu tô funcional, né? E eu acho que o que ele tá percebendo é que poderia ser mais feliz. Né? Ele tá que a gente chama assim, uma tentação por um salto de qualidade, né? Eu tive quantidade, e agora tô querendo, assim, qualificar. Mas eu fico pensando, talvez meu comentário seja meio, sei lá, eu idealizando a vida de alguém totalmente diferente da minha, ou até um pouco preconceituoso justamente porque eu vou fazer dele um personagem de um mundo gay. Mas é porque eles, pelo que ele diz aqui, ele entra no Instagram. Aí essas ofertas, né? A sexualidade parece muito mais fluida, solta, bem resolvida, de vai lá, transa, né? Os meus amigos gays que entram no Grindr falam: você marca daqui, o cara manda a foto do pau, tá, gostei do pau, vem pra cá, em 15 minutos transa, o cara vai embora, você nunca mais vê. Isso me dá uma coisa, assim, eu falo, eu não conseguiria fazer isso, né? Mas... Eu conseguiria 1, 2 vezes, não como rotina de vida, Exato. Né? Mas... para quem isso entra como um jogo e consegue obter uma diversão disso, deve ser muito interessante. Sei lá, não tem... A dor romântica é insuportável, né? Ele tá muito protegido da dor romântica. Agora, também a falta de uma relação mais íntima talvez tenha começado a pesar pra ele, né? Sabe aquela situação de comichão? Em que estamos indo, o barco tá bem. De repente, você não entende porque o outro começa a chacoalhar. O barco vai virar, caramba, nós estamos indo bem aqui na nossa canoa, e etc. E ela tá com essa comichão. Né? Ela tá com algo assim: olha, esse machão que eu gosto e etc., por que eu não procuro mesmo? Porque ele vai me dominar. Eu tenho medo, esse que eu tenho. Esse aí que é o único que eu quero ser ativo, é o que eu tenho medo. Talvez ela tá descobrindo que o interessante não é nem o ativo nem o passivo, mas a incerteza, sabe? O jogo, a briga, a tensão. Veja, é um relato para essa quantidade de histórias, com baixos teores de encrenca.
Né? Imagina você saindo 5 vezes por semana. Isso dá encrenca. Encrenca com outro, encrenca com relação, encrenca consigo. Né? E eu acho que ela tá na comichão da encrenca. Mas por que o tesão não enrustido, hein? Porque é essa que pode instabilizar, né? Tornar essa oposição, esses dois eixos, vamos dizer assim, congruentes. E aí eu não sou mais só o ator e o personagem da peça, não sou mais o diretor da peça. Nós vamos discutir para ver Mas quem o tesão dele é em dominar o machão, é em dominar... Mas a dominação nunca é completa e perfeita, né? Quando você segmenta demais, aí nessa rodada eu dominei. Ele fala é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo, mas vem o bolo junto, pra eu ter que comer a cereja. E daí o que vai acontecer quando você entra num processo mais longo, em que a pessoa te domina uma vez, se domina ela na outra. E você domina uma vez e ela te domina na outra. Porque não é assim tão estabelecido. Exato, não precisa ser assim. Né? Eu acho que essa é a intuição aqui do bom momento atravessado pelo nosso querido, né, consulente. Agora eu não entendi o terceiro. O terceiro me fugiu aqui, porque assim, ele quer ser ativo com o cara que é macho. O que é passivo é o que ele gosta de conversar. E comer, mas ela é meia boca. E qual que é o terceiro? A terceira possibilidade? Dele enfrentar aquele que é machão e ele torná-lo passivo. Não, mas peraí. Ele conecta rapidamente com o cara passivo. Mas ele só tem desejo sexual em ativo. Sim. Mas só consegue ser ativo com quem performa a masculinidade idealizada. Então são 3. Né? Ele conecta com o passivo, tem o desejo sexual no ativo, mas só quer ser ativo com quem performa. Então, mas o que é essa performance? É não só um macho viril que aparece como, sei lá, o policial, como que imagem, mas alguém que relacionalmente vem aqui que eu vou te consertar. Senta aqui no meu colo. Exato. Eu vou introduzir esse elemento afrodisíaco que é o poder. É o cara que topa, mas quase tá dizendo pra ele que isso é errado. Acho que a decepção que ele tem é assim, eu encontro figuras que têm um perfil, um semblante, né, ativo, masculino nesse sentido, mas que elas não, relacionalmente, eles não sustentam isso. Né? A cereja do bolo. A cereja do bolo. Maravilhoso. Nossa dica final para o querido Gu. Viva essa crise. Leva essa crise a sério. Né? Experimente assim se angustiar um pouco mais. Se pergunte o que te levou para essa terapia junguiana e por que você parou. E por que ele tá cansado do streaming que é o VHS? Pelo que eu entendi, tô cansado posso clicar cada Sim, cada ele vez quer a continuidade. O VHS você tem que ir lá na locadora, escolher um por vez, daí você coloca aquele. A gente precisa ver o que é rebobinar tem como metáfora na vida sexual desse homem. Tá bom, Tati. Valeu, Gu. Valeu. Obrigada pela sua carta. Lembrando que esse programa é quinzenal, então semana sim, semana não, tem o Desculpe o Transtorno comigo, com o Christian. Você manda e-mail para o dotranstorno@gmail e assiste aqui no meu canal do YouTube. Obrigada e até o próximo programa. O Desculpa o Transtorno tem apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker, direção de Lucas Bulli, produção de Gerson Freitas, o Jack, fotografia de Marco Antônio D'Angelo, edição de vídeo de Rafael Garcia, edição de som de Gabriel Cabeça, técnica de áudio de Victor Presoto, trilha sonora e identidade visual da Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio, gravado no estúdio da Compass Collab.